Nos Caminhos da Bíblia, com Frei Gilberto Teixeira. Venham todos vocês testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. No diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz. No que estava dividido, unidade ele faz. No que estava dividido, unidade ele faz. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 17 de setembro, nós continuamos então essa nossa caminhada neste tempo da criação, celebrarmos a criação de Deus, celebrando o nosso compromisso no cuidado, que nós possamos cada vez mais renovar esse nosso desejo de somar forças para protegermos nossa casa comum. Hoje o tema que vamos abordar é o diálogo. Papa Francisco, na Laudato Si, insiste muito nas diversas formas de diálogo. Iniciemos a nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Façamos a nossa oração. Abre os olhos e contempla a bondade, a beleza que em cada criatura. Deus onipotente, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas, vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor, para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos dessa terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado, porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. Na Evangelii Gaudium, o Papa Francisco descreve o diálogo como comunicação prazerosa entre aqueles que se amam. O diálogo ultrapassa disputas frias por supostas verdades entre ciências exatas e humanas ou entre verdades culturais que se tornaram antagônicas. O diálogo, segundo Francisco, exige um cenário próprio: encontro, proximidade, escuta recíproca,
silêncio, empatia, caminhar juntos, sinodalidade. Na Laudato Si, o diálogo que aprendeu esse cenário microestrutural é ainda mais abrangente, porque está não somente a serviço de questões caseiras, mas a serviço do futuro do planeta. Para esse futuro, diferentes cenários serão possíveis, porque não existe só um caminho de solução. A construção desse futuro da nossa casa comum envolve um diálogo com toda a humanidade, e não somente com aqueles que se amam. Esse diálogo já não é mais somente expressão do amor, mas expressão da vontade de sobrevivência de cada um daqueles que participam desse diálogo. No diálogo, explicitamos nossa compreensão da realidade e nossa percepção da necessidade de mudanças através de ações que nos permitem sair da espiral de autodestruição onde estamos a afundar. A Laudato Si indica algumas das grandes linhas de diálogo e de ação que se referem ao meio ambiente e na política internacional, a novas políticas nacionais e locais, a transparência nos processos decisórios, a política econômica a serviço da plenitude humana e as religiões no diálogo com as ciências. O diálogo é a tentativa de uma conversa entre iguais para o bem comum de todos. A política não deve submeter-se à economia, e esta não deve submeter-se aos ditames e ao paradigma eficientista da tecnocracia. Somente através do diálogo é possível que a política, a religião, a ciência e a economia se coloquem decididamente ao serviço da vida, especialmente da vida humana. Esse diálogo não se realiza somente no âmbito interdisciplinar. Ele é, antes de tudo, intradisciplinar. As guerras podem ter sua origem entre diferentes posturas religiosas e econômicas, mas grande parte dessas guerras nasce de disputas entre as religiões, em contradição com suas propostas de paz. A maior parte dos habitantes do planeta declara-se crente. Isso devia levar as religiões a estabelecerem diálogo entre si, visando o cuidado da natureza, a defesa dos pobres, a construção de uma trama de respeito e de fraternidade. De igual modo, é indispensável um diálogo entre as próprias ciências, porque cada uma costuma fechar-se nos limites da sua própria linguagem, e a especialização tende a converter-se em isolamento e absolutização do próprio saber. Isso impede de enfrentar adequadamente os problemas do meio ambiente. Torna-se necessário também um diálogo aberto e respeitador dos diferentes movimentos ecologistas, entre os quais não faltam as lutas ideológicas. A gravidade da crise ecológica obriga-nos a todos a pensar no bem comum e a prosseguir pelo caminho do diálogo. Diálogo que pode contribuir para a verdadeira sabedoria. É o encontro generoso entre as pessoas, para que juntas possam buscar caminhos de libertação, não pela acumulação de dados, transmitidos em prazos cada vez mais curtos, que acabam por saturar e confundir, e até distanciar as pessoas pela oferta sufocante. O diálogo exige paciência, ascese e generosidade, com uma visão ampla e interdisciplinar. A ciência e a religião, que fornecem diferentes abordagens da realidade, podem entrar num diálogo intenso e frutuoso para ambas. A Igreja Católica está aberta ao diálogo com o pensamento filosófico, o que lhe permite produzir várias sínteses entre fé e razão, diz o Papa na Laudato Si. Convicções próprias não dificultam o diálogo, pelo contrário, facilitam o diálogo e garantem resultados duradouros. Opiniões próprias não impedem o diálogo. Cada um de nós tem em si uma identidade pessoal, capaz de entrar em diálogo com os outros e com o próprio Deus. O cristianismo, mantendo-se fiel à sua identidade, ao tesouro da verdade que recebeu de Jesus Cristo, não cessa de repensar e reformular
em diálogo com as novas situações históricas, deixando desabrochar assim a sua eterna novidade. O diálogo está a serviço da transformação das mentalidades estreitas, da conversão de corações endurecidos e da partilha das verdades comuns com toda a humanidade. Que nós possamos, então, cada vez mais nos colocar em atitude de diálogo, não em atitude de intolerância, de desrespeito, de violência. Sejamos pessoas do diálogo que constrói fraternidade. Brote o respeito entre nós e o diálogo da paz seja a voz. Ah, meu São Francisco, o mundo tem saudades de seu gesto de irmão. Que brote o respeito entre nós e o diálogo da paz seja a voz. Hoje nosso relato vem de Itinga, no Maranhão. Vamos ouvir a Ana Almeida, que traz então uma bela experiência de cuidado com a vida. Vamos ouvir. Bom dia, eu sou Ana Almeida, sou militante dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, sou pedagoga, atualmente ajudo na organicidade do acampamento Marielle Franco, que fica situado no Itinga do Maranhão. Nós somos 154 famílias, que está nessa região há 4 anos, quase 5 anos, né? Somos famílias de agricultores, filhos e filhas de agricultores. Estamos lá trabalhando na terra e tentando conseguir sobreviver, né? Num país como o país se encontra hoje, podemos dizer que estamos sobrevivendo. Estamos lá há 4 anos, 5 anos, né? Vai completar 5 anos. E todo esse tempo nós vivemos sobre ameaças da Viena Siderúrgica, né? Uma multinacional. Mas no último ano, essas ameaças se tornaram mais fortes, com as visitas de milicianos e policiais militares que se dizem ser de Açailândia. Eles vão dentro do acampamento ultimamente todos os dias, né? Ameaçar companheiros, ameaçar trabalhadores rurais. Tomam as ferramentas de trabalho, que é foice e facão. Eles tomam. Barracos já foram queimados, inclusive. Roças já foram queimadas. Objetos de trabalho que estão na roça eles pegam. Motos já foram danificadas. E as famílias são ameaçadas psicologicamente, né? Eles andam armados com armas de grosso calibre dentro do acampamento, nas roças, nas estradas que são vicinais que levam os companheiros às roças. E isso está insustentável. A gente sabe que o que mais acontece são conflitos agrários e essa é a nossa preocupação com relação ao acampamento. Ontem, por volta das 11h30, tivemos a visita de milicianos, né, porque eles não se identificam, não andam fardados, mas se dizem ser policiais. Mas não, essa última visita agora, eles estavam em um Gol branco, não é um carro caracterizado da polícia, né? Mas foram dentro do acampamento, tentaram tomar uma moto de um companheiro. Isso gerou, a princípio, um conflito entre os trabalhadores e eles acabaram sendo expulsos de dentro do acampamento. Venho aqui, através desse áudio, contar a nossa história e o que acontece dentro do acampamento Marielle Franco. Tudo está interligado.
tudo está interligado nessa casa comum. Papa Francisco aponta o diálogo como condição fundamental para se construir a paz. Ele traduz a dinâmica do diálogo como cultura do encontro, onde os diferentes têm a oportunidade de mostrar e conhecer o que há de melhor em cada um. Na encíclica Fratelli Tutti, Francisco aponta 7 lições sobre fraternidade e amizade social. Uma delas é a necessidade do diálogo permanente. O diálogo humaniza e fornece sustentação para uma sociedade melhor para todos. Onde não há abertura para o diálogo, o que se instaura é um clima de violência e destruição. É possível perceber essa consequência na sociedade em que estamos vivendo, seja no núcleo familiar, entre as religiões, entre as torcidas esportivas, nas divergências políticas, na defesa ou conquista de territórios e etc. O diálogo é, portanto, sem dúvida, o caminho para construirmos a sociedade do bem viver, a sociedade do bem conviver, pois possibilita falar com sabedoria e acolher com amor. É tarefa e missão da Igreja, boa nova no amor proclamar, no diálogo com a cultura, para a vida florifecundar, porque em rede se vai construir e a pessoa humana formar. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje. Que o Senhor nos fortaleça, nos oriente e nos dê seu Espírito para mantermos sempre atitude de diálogo, de respeito, de busca, de encontro. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Venham jovens, idosos, crianças, e vivamos o amor, compromisso, na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço.